Olá, o meu nome é João Francisco Lima, tenho 23 anos e sou uma voz ativa pela saúde mental. A razão pela qual me tornei, ou decidi ter por missão, dar um pouco a conhecer este tema que ainda é tão tabu na nossa sociedade, é porque sofri em segunda mão das consequências adversas da falta de saúde mental e, neste caso, do exponente máximo da perturbação de depressão. O meu principal objetivo enquanto voz ativa neste tema é o de educar, normalizar, sensibilizar as pessoas e assim quebrando o estigma para o tópico da saúde mental ou das perturbações de saúde mental, e faço de uma perspectiva civil, não tendo uma formação profissional no assunto. Falo apenas do que é o meu conhecimento, do pouco que me informo sobre o assunto e muito sobre a minha opinião pessoal e a minha abordagem a este tema no meu dia-a-dia. As minhas intervenções têm por norma como objetivo frisar algumas práticas essas que eu tento ter e que procuro manter no meu dia-a-dia, sejam elas a prática de bons hábitos de saúde, e frisando a ideia de que a nossa saúde mental é tão importante manter como a saúde física e que precisa de cuidados diários, precisa de atenção e precisa de algum cuidado, no sentido de que devemos procurar saber se estamos na presença de algumas feridas, de alguns traumas que nos possam causar consequências mais graves mais para a frente e que podem ser facilmente resolvidos, por exemplo, com uma ida a um psicólogo ou simplesmente com uma abordagem diferente a esses mesmos traumas. Promovo também a questão da prática de exercício físico e da boa alimentação, assim como os bons hábitos de sono. E basicamente, juntando tudo isto, o que eu tento passar às pessoas é a importância da rotina, de uma rotina saudável, ambiciosa. Falando na questão da ambição, podemos passar então ao segundo ponto das boas práticas, ou do que eu considero serem boas práticas e que apelo às pessoas que o façam, é a questão da mentalidade, como é que abordamos o nosso dia-a-dia. Esta questão da ambição eu tendo a referi-la como algo que deve ser implementado de forma incremental, deve ser concreta e concretizável, e isto parte do sentido em que muitas das vezes as pessoas encontram-se, especialmente quando sofrem de perturbações, encontram-se algo baralhadas, algo desorientadas e às vezes tentam ter assim uns escapes intensos, tentam resolver os seus problemas de forma muito imediata, e isso leva a que estabeleçam objetivos ou que se proponham a tarefas que são dificilmente concretizáveis no curto prazo e de forma imediata, o que leva com que muitas das vezes isso se combine em sucessos e as pessoas ficam mais desmotivadas e ficam menos dispostas a lutar pela sua recuperação. E portanto eu faço um apelo a que as pessoas tenham uma ambição incremental, que vão construindo pequenos objetivos, que se habituem e que se obriguem a celebrar esses mesmos pequenos objetivos, e à medida que têm capacidade de os cumprir e que começam a perceber a sua capacidade de atingir os objetivos a que se propõem, irem aumentando a exigência ou a distância que esses objetivos demoram a ser cumpridos, de forma a aos poucos começarem a entrar numa cadeia ou numa cadeia positiva de ações que as podem ajudar na sua recuperação. Por último, uma outra prática que eu faço questão de frisar é uma questão de perspectiva, e esta foca-se numa ideia muito simples de que estar melhor não é estar bem, e esta ideia passa por fazer as pessoas entenderem que, apesar de estarem numa situação má, podem de facto estar no caminho correto para uma situação de bem-estar, para uma recuperação plena, e isso passa exatamente por esta percepção de que as coisas estarem mal não implica que não estarem a melhorar, porque podiam estar numa situação terrível e estão neste momento numa situação má, e se passaram de uma situação terrível a má, pode ser porque o trabalho está a ser bem feito, e apesar de estar a ser um pouco mais demorado do que as pessoas gostariam, é importante ter essa noção e perceber que há aí um saldo positivo, e que é uma abordagem que deve ser mantida no sentido de chegar à neutralidade ou eventualmente até um estado de bem-estar, um estado positivo, sendo essa também outra ideia que eu gosto de frisar com alguma regularidade, que da mesma forma que o nosso mal-estar é um estado negativo, o nosso bem-estar é um estado positivo, e devemos ter isso em consideração e não achar que um estado positivo, um estado de bem-estar é um estado neutro
não tem uma conotação positiva nem negativa, é exatamente como o próprio nome diz, é um estado neutro, digamos que é o zero da escala, e da mesma forma que nós procuramos deslocar-nos para áreas positivas dessa mesma escala, temos que saber que do outro lado há áreas negativas e que vão necessariamente acontecer devido às circunstâncias da vida. E então devemos aprender a lidar com elas, e isso leva-me ao último ponto e ao mais importante, à mensagem que eu tento praticar. Todas elas eu tento praticá-las ao máximo, porque não acho que seria justo eu passar uma mensagem na qual não acreditava e a qual não praticava a 100%, ou pelo menos não buscava praticar a 100%. Mas a mensagem principal em que eu me fundamento é a questão de aprender, neste caso, por exemplo, como ainda agora referi, nos momentos negativos, aprender a lidar com eles de uma forma natural. Foi uma frase que eu usei e que ganhou alguma conotação, felizmente, e que me ajudou a dar um bocadinho mais de visibilidade às minhas intervenções em relação ao tópico da saúde mental, a questão do não estar bem, sentir-me bem e não estar. E esta é uma mensagem que eu faço muito questão de frisar, o não estar bem e sentir-me bem e não estar, e em ligação ao que estava a dizer em questão da escala nas zonas menos positivas, ou nas zonas de facto negativas da escala, é importante saber que elas existem, é importante saber viver com elas, saber que elas estão presentes e aprendermos como é que é possível experienciá-las e não simplesmente acarretá-las, metê-las às costas e viver com elas, deixando-as que elas nos arrastem ao longo do tempo. Portanto, da mesma forma que os momentos positivos se vivem, mas se não forem promovidos, desaparecem e voltamos a um estado de neutralidade quando acontecem circunstâncias negativas. Estas devem ser vividas também, em vez de arrastadas, devem ser vividas, experienciadas na sua intensidade, mas também no seu momento, e depois deixadas ir, ou simplesmente resolvidas e elas por si próprias deixam-se ir. Acho que isto resume muito rapidamente quais têm sido as minhas intervenções nos últimos tempos em relação ao tópico da saúde mental, e se tiverem interesse em contactar-me, em fazer perguntas, em deixar um bocadinho a vossa opinião, terei todo o gosto em ouvir-vos através das minhas redes sociais, sendo que a principal que eu uso para entrar em contacto com as pessoas que ouvem os meus conteúdos é através do meu Instagram, na página João F. Lima 47. Portanto, se houver interesse da vossa parte, eu terei todo o interesse em ouvir-vos, e obrigado por terem despendido do vosso tempo para ouvirem um bocadinho sobre o que tem sido o meu caminho enquanto voz ativa pela saúde mental. Um bom dia a todos.